À medida que o espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida. Psicografia, Chico Xavier. Quando o espírito toma consciência de que é o construtor de si mesmo, o artífice de sua felicidade, ele não para mais, pode acontecer o que for, que ele continua. Chico Xavier. Hoje nós vamos tratar do assunto conhecimento de si mesmo, com o tema Um Olhar Dentro de Nós. Então, vamos acompanhar? Olá, meu cumprimento aos nossos amigos. Estamos aqui para gravar mais uma vez o nosso programa Espiritismo via Web. Bom, hoje é um dia aqui muito interessante aqui para nós aqui da cidade, porque a internet acabou e nós estamos já no escuro desde a madrugada da noite anterior, da noite passada. E aí a gente começa a pensar o que a gente vai falar aqui no tema, como a gente vai ter que gravar esse programa, esse é para quinta-feira. E eu estava pensando no que fazer, no que gravar, não tem como fazer pesquisa pela internet. Então eu imaginei que sempre que a gente puder e que for possível, a gente precisa olhar para dentro da gente mesmo. Porque afinal de contas, muitas das nossas dificuldades se encontram no nosso interior. Elas se encontram dentro de nós. E talvez remexendo e melhorando algo dentro de nós, a gente consiga se externar melhor com o mundo e compreender melhor as coisas. Sócrates seria filósofo grego, ele teria dito que nós precisamos nos conhecer. Ele disse, conhece a ti mesmo. E em outra oportunidade, ele disse, eu sei que nada sei. Então, pensando nos problemas humanos que ocorrem em nossa vida todos os dias, nós ficamos pensando se no caso a gente soubesse conduzir melhor esses problemas, a gente não teria então um pouquinho mais de facilidade para resolver. Porque o bom da vida é a gente ter problemas e conseguir resolver. Cada vez que nós solucionamos um problema, a gente tem uma satisfação interior. E isso, eu acredito, que nos dá ênfase, nos dá alegria para a gente poder seguir vivendo e procurando conhecer um pouco mais das coisas. Então, pensando nisso, gente, eu encontrei aqui, isso é um pensamento meu, talvez da espiritualidade nos intuindo, mas eu queria falar das nossas dificuldades que a gente tem no dia a dia. Então, seriam 4 os nossos problemas principais. O primeiro é a dificuldade de entender a si mesmo. Me entender, me compreender. A segunda dificuldade, a dificuldade de compreender o outro, quer dizer, a outra pessoa. A terceira das nossas dificuldades é a dificuldade de entender o mundo e as complexidades do mundo. Então, primeiro, a nós mesmos, segundo, o outro, terceiro, o mundo. E nós colocamos aqui também a inconformação como o quarto dos nossos dilemas, mas entendendo que seria essa inconformação, talvez em decorrência das 3 primeiras dificuldades. Bom, o que seria a dificuldade de entender a si mesmo? Isso trataria então da questão do conhecimento da própria capacidade, dos nossos limites, de saber o que nós realmente somos, como nós funcionamos, principalmente emocionalmente, como lidar com as minhas emoções e do que nós somos capazes de fazer. Se a gente não se conhece, às vezes a gente ultrapassa determinados limites e não tem mais volta.
tanto para o bem quanto para o mal, né? Que tanto eu tenho que saber se eu sou capaz de fazer o bem, até quanto eu sou capaz, e se eu sou capaz de fazer o mal, até quanto eu sou capaz. Porque eu me conhecendo, eu vou saber lidar com as dificuldades e aí eu vou poder diminuir, né, a minha propensão ao mal, no entendimento que nós estamos falando. E qual seria a capacidade de definir o que é melhor para nós? Qual seria a minha capacidade de fazer isso comigo? De me entender, de me compreender. Quando eu falo a mim, em relação a mim, eu estou dizendo que cada um aí faça esse exame em relação a si mesmo também, para saber do que realmente é capaz. O que realmente lhe tira o sono, vamos dizer assim. O que realmente daria alegria. Para a gente saber assim, os limites, o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa melhorar. A questão da dificuldade de compreender o outro, compreender o próximo. Essa dificuldade, para ser resolvida, ela passa pela compreensão de si mesmo. Se eu me compreendo, se eu me entendo, se eu entendo as minhas dificuldades, então eu tenho capacidade de me melhorar, né? E é lógico ter uma relação melhor com o meu próximo. As pessoas, elas são muito parecidas. Elas reagem de forma semelhante às pressões da vida. Às vezes varia na intensidade da reação, mas a maioria das reações são semelhantes das pessoas umas para com as outras, em relação aos problemas da vida, em relação às dificuldades, por exemplo, de relacionamento que elas têm. A outra pessoa, ela também é um ser humano e também está neste mundo para sofrer as injunções deste mundo, as dificuldades aqui apresentadas neste mundo. Então isso talvez não tenha aí uma compreensão melhor por parte de grande parte das pessoas, porque a gente quer muito resolver aquilo que é a nossa dificuldade, mas não olhamos a dificuldade do outro, porque talvez olhando a dificuldade do outro eu consiga entender a minha dificuldade. A terceira coisa que nós falamos aqui, para a gente conversar um pouquinho também, é sobre a dificuldade de entender o mundo e dificuldade de entender as complexidades deste mundo. Esse problema é de todos nós. Então a ciência tem evoluído, o homem tem passado aí por muito aprendizado, tem estudado, tem aprofundado no conhecimento do planeta, da Terra, do funcionamento das coisas, do funcionamento da mecânica do universo, e isso talvez para fora tenha trazido aí muito benefício. Mas como entender o mundo dentro de nós? Qual a influência que esse mundão de Deus tem dentro de nós? Como eu vou compreender isso? Estou fazendo aqui perguntas para que a gente cada um possa meditar a respeito. Porque, afinal, a gente não tem resposta para tudo, né? Resposta é meio complicado a gente dizer que tem. Então, vamos entender primeiro que a Terra, o planeta, ele não é visto da mesma forma por todas as pessoas. Há pessoas que veem a Terra como se fosse na Idade Média ainda. Ela não tem o conhecimento das estrelas, como é que funciona a lei da gravidade e muitos funcionamentos mecânicos do nosso universo. Então, como que a gente vai tentar fazer a pessoa, né, ter a mesma compreensão que nós? Nós sabemos de tudo isso, nós que sabemos desse mecanismo, a gente sabe que Deus é muito maior do que o Deus que está ali, né, na letra do Velho Testamento, por exemplo. Deus é muito maior que isso. É um ser supremo e de suprema inteligência, muito mais complexo, muito mais sábio, né? Então, quanto mais a pessoa entende o mundo, melhor compreensão ela vai ter da sua espiritualidade. Muitas pessoas não, assim, têm uma forma de ver e de ter as suas alegrias no mundo. Eu vejo pessoas, por exemplo, que vê alegria, por exemplo, isso está na cultura, né? De uma pessoa que está toreando um boi, por exemplo, que está
montando um boi e às vezes machucando o bichinho. E há pessoas que sorriem daquilo, ficam felizes e tal. Então é uma forma de ver a situação. Eu, por exemplo, a vejo de outra forma. Então, às vezes a pessoa vê uma roseira como uma planta que dá flores maravilhosas. E outra pessoa vê como um arbusto espinhoso e danoso. Então, isso é tudo questão de visão. E a gente, se nós entendêssemos o mundo melhor, as complexidades desse mundo, talvez a gente se desse melhor para resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades. Também nós notamos aqui no computador aqui, que nós precisamos compreender que nós viemos aqui para este mundo, todos nós, por causa da nossa sintonia e das nossas semelhanças. E nós estamos aqui para nos resolver, para nos, vamos dizer assim, uma palavra mais certa, nos descomplicar, né? Para que com este aprendizado aqui a gente tenha a condição aí, quem sabe, de viajar aí para outros planos, né? Para outros lugares, quem sabe aí, em outros pontos do universo. Mas por enquanto nós estamos presos aqui, né? Nem é espírito, os espíritos também não podem sair do planeta Terra, a não ser os mais evoluídos ou aqueles que têm uma autorização para tal, né? Então, nem todo mundo está preparado para enfrentar o tempo e o espaço por aí. Então nós estamos presos na Terra para resolver os nossos problemas. Bom, e dessa ignorância, desses 3 princípios, de conhecer a nós mesmos, de compreendermos o próximo e compreender o mundo, nasce então a inconformação. E a inconformação, ela seria o resultado da falta de entendimento dessas outras informações que nós estamos falando aqui. Então nós vamos entender que, finalmente, por que as pessoas chegam na depressão, no sofrimento e nas agonias de todas as cores, de todos os matizes. Simplesmente ignorância. Se nós não tivéssemos tanta ignorância como nós... Ignorância, estou dizendo, não é no sentido da pessoa ser bruta e sem educação. É no sentido da pessoa não ter conhecimento de determinadas coisas. Se nós não tivéssemos tanta ignorância, nós não teríamos tanta depressão, tanta dificuldade, tanto sofrimento. Bom, então nós chegamos no finalmente aqui da nossa conversa. Por que nós abrimos espaço aqui no nosso programa para falar deste assunto? Então, aonde é que a gente queria chegar com este papo todo, com esta conversa? Não é simples. Eu queria falar com vocês a respeito do estudo do Espiritismo. Porque o Espiritismo, se você estudar com afinco as suas obras, se você estudar os seus livros, se você buscar conhecer, se você praticar o ensinamento espírita, você vai diminuir, né? Nós vamos diminuir em nós a nossa ignorância. Nós vamos saber por que estamos aqui, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Nós vamos saber, por exemplo, lidar melhor com as nossas dificuldades. Nós vamos saber lidar melhor com o nosso próximo, com o entendimento do outro. E vamos saber lidar melhor com o entendimento das complexidades deste mundo e das diversas culturas que existem neste mundo. Vamos saber que o planeta, ele guarda dentro dele um caldo de culturas muito grande e de formas de ver a vida diferentes, mas mesmo com tudo isso, ainda somos todos semelhantes, porque afinal estamos no mesmo mundo, na mesma sintonia. E a filosofia espírita, então, ela nos convida a esse conhecimento de si mesmo, estudando o nosso próprio comportamento, estudando também as formas diferenciadas que as pessoas têm de ver o mundo e de viver a vida. Pelo menos dentro da nossa capacidade, compreendendo melhor a nós mesmos e sabendo melhor enfrentar as dificuldades. E para completar a nossa argumentação, para fechar, nós temos o Evangelho de Jesus. A espiritualidade ela foi muito sábia. Primeiro mandou o Evangelho.
foi combatido, foi escondido, foi muitas vezes não foi compreendido também. As pessoas fizeram as suas interpretações, inclusive para a violência. Mas por fim, depois de quase 2000 anos, chegou a codificação espírita, que veio fazer um casamento perfeito. O espiritismo com o evangelho. Tanto que um e o outro se confundem na mesma coisa, em nosso entendimento. O evangelho, sob a ótica espírita, sob o estudo espírita, ele conforta o coração, ele apazigua os nossos conflitos, ele nos dá um norte para trilhar pelos caminhos da vida e nos faz sentir melhor no terreno onde nós pisamos, nos faz entender melhor as pessoas com as quais nos relacionamos e nos tornam pessoas cada vez melhores. E tornando as pessoas cada vez melhores, vai então tornar o mundo melhor. Porque nós somos responsáveis pelo mundo, já que nós somos os seres inteligentes encarnados na superfície do planeta. Então o mundo, estou dizendo o mundo material, este mundo onde nós estamos, essa escola abençoada por onde nós estamos passando essa existência e já passamos outras, é nossa responsabilidade para que a gente faça esse mundo melhorar, para que a gente faça isso melhorando a nós mesmos, melhorando a nossa alma, nos tornando mais fortes, destruindo em nós as nossas manias e finalmente fazendo dele um lugar melhor para se viver. Os animais, as plantas, tudo à nossa disposição, ao nosso dispor, a própria paisagem do mundo, as belezas naturais, tudo estão aí para que a gente possa meditar a respeito do que fazer com essa riqueza toda e transformar este mundo no paraíso sonhado. Lá de trás, desde os antigos escritores, os antigos profetas, a respeito do paraíso. Então, esse paraíso, primeiro, a gente constrói ele dentro da gente, do nosso espírito. Ele vai se sentir cada vez mais sábio, cada vez melhor. E a partir daí, nós vamos externar no mundo esse conhecimento. E a Terra então poderá passar por alguns milênios de muito conforto e de muita luz, até ela cumprir a missão dela para a evolução das nossas almas, dos espíritos aqui encarnados, dos que poderão vir a encarnar. A árvore útil. Vão e voltam viajores, sucedem-se os dias ininterruptos. A árvore útil permanece à margem do caminho, atendendo generosamente aos que passam. Mergulhando as raízes na terra, protege a fonte próxima, alimentando os seres inferiores que se arrastam no solo. Recolhendo o orvalho celeste na fronde alta, atende aos pássaros felizes que cortam os céus. Costuma descansar em seus braços a serpente venenosa. Na folhagem, as aves pacíficas tecem o ninho. A andorinha errante e exausta ganha força nova em seus galhos, enquanto o filhote mirrado ensaia o primeiro voo. O viandante repousa à sua sombra. O botânico submete-a a estudos demorados e experiências laboriosas. A agricultura aposta-se-lhe das sementes. Pede ao doente a substância medicamentosa. O faminto exige-lhe frutos. Os jovens arrebatam-lhe as flores. O podador reclama-lhe o fogo do inverno. Não raro, seus ramos são conduzidos às câmaras mortuárias, onde chovem as lágrimas de dor, ou aos adornos de praças festivas, onde vibram gargalhadas de ironia da multidão. Em seu tronco respeitável, muitos servos do campo experimentam o gume afiado da foice ao deixar o rebolo.
Na ausência do homem, os animais grosseiros buscam-lhe os benefícios. A lesma percorre-lhe os galhos, o lobo goza-lhe o refúgio. Seu trabalho, porém, não se circunscreve ao plano visível, movimentando todas as suas possibilidades. O vegetal precioso esforça-se e respira, para que as criaturas respirem melhor em atmosfera mais pura. O mordomo da terra, no entanto, quase nunca vê o serviço integral, não lhe conhece os sacrifícios silenciosos e jamais relaciona a totalidade das dádivas recebidas. Raramente dá-lhes um punhado de adubo e nunca se informa respeito à invasão dos vermes para defendê-la convenientemente. Conhecendo-lhe apenas o concurso econômico, ameaça-a com o machado destruidor se a colheita dos benefícios tangíveis oferece expressão menos abundante. A árvore generosa, porém, continua produzindo e alimentando, servindo e espalhando o bem, nada esperando dos homens, mas confiando na garantia eterna de Deus. Médios dedicados a Jesus, fixai a árvore útil como símbolo de vossas vidas. Dilacerados e perseguidos, incompreendidos e humilhados, alimentando vermes e pássaros, auxiliando viajores felizes e infelizes, continuai em vosso ministério sublime de amor, não obstante a indiferença do ingrato e o escárnio da foice, convencidos de que, enquanto o machado do mundo vos ameaça, sustenta-vos na batalha do bem, o invisível manancial da providência divina. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Espírito Emmanuel. Então este era o nosso assunto de hoje. Eu agradeço de coração a presença dos irmãos aí do outro lado. Peço para se inscrever no nosso canal, para se colocarem em sintonia também, né, com os nossos aprendizados aqui, a nossa conversa de sempre aqui. E dizer que não acreditem em mim, mas busquem estudar a doutrina espírita, busquem estudar o espiritismo. Porque ali vai encontrar tranquilidade, ali vai encontrar conhecimento, ali vai encontrar talvez um norte para a sua vida. Que Deus abençoe, Deus ilumine e proteja os nossos irmãos. Obrigado.